Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos conversar sobre a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, conhecido também como OVACE, tá? Bom, relembrando um pouquinho, né, da anatomia aí da via aérea, nós temos a faringe, que é um órgão aí de comunicação tanto da boca quanto do nariz, e essa faringe, ela pode ser dividida em três regiões, que é a nasofaringe, que está mais próxima à cavidade nasal, a orofaringe, que está mais próxima, né, e faz comunicação com a cavidade oral, e a laringofaringe, que faz comunicação aí com a traqueia e o esôfago, tá? Então, todo corpo estranho, né? Que pode ser uma moeda, pode ser um brinco, principalmente, né, em criança, que tudo coloca na boca, que tudo cheira. Quando introduzido, né, erroneamente, tá? Pode vir a atingir a faringe e ocorrer uma obstrução dessa via aérea. Até mesmo em adulto, né, eu já vi caso de engasgamento por alimentos, né, como pedaços de carne que não foram bem triturados pelo dente e causou essa obstrução dessa via aérea. Balas, né, principalmente aquelas balas maiores, que escorregam, né, e às vezes vêm para a via aérea sem até mesmo a gente perceber, ou até mesmo remédio, tá? Quando esse corpo estranho, né, ele atinge essa região da nasofaringe, orofaringe, dá aquela sensação de obstrução de via aérea. Por quê? Ele, né, pode atingir a traqueia. Lembrando que a traqueia, né, é um órgão aí do sistema respiratório que leva o ar, né, a corrente de ar até o pulmão. E se esse objeto estranho, né, ele não atingir o local correto, que é o esôfago, tá, que é a passagem aí de alimento, pode ocorrer essa obstrução e o paciente ter uma hipóxia ou, né, essa hipóxia levar a uma parada cardiorrespiratória se não houver a desobstrução. Bom, essa obstrução de via aérea, ele tem um sinal universal de asfixia, que como mostra essa figura, é como se o paciente, né, ele nos avisasse quando ele não consegue até mesmo falar que tem alguma coisa obstruindo o seu canal aéreo, tá? Então, é conhecido como sinal universal de asfixia. Quais que são as causas mais frequentes dessa obstrução? Então, nós temos os alimentos, né, como eu falei, a carne, que são alimentos mais sólidos, né, que se não triturados de maneira eficaz pelos dentes, pode causar essa obstrução. Próteses dentárias, né, principalmente em idosos, ou até mesmo fragmentos dentários, chicletes, balas, a criança, né, pode aspirar aí leites, né, pela regurgitação que não foi eficaz e até mesmo pequenos objetos, tá? Bom, essa obstrução, gente, dessas vias aéreas, ela acontece assim, muito rápido, tá? Porque de repente a vítima está em bom estado, está conversando, está se alimentando, até mesmo a criança está rindo, brincando, e quando a gente vê, subitamente essa pessoa ela para de respirar por causa dessa obstrução. E essa obstrução, ela leva a um sinal que a gente chama de cianose, que é, né, quando as extremidades começam a ficar roxeadas, né, azuladas, porque tem, né, ausência ali de oxigênio, e leva também à inconsciência, né, se essa hipóxia, né, se essa falta de oxigênio persistir por muito tempo, tá? Bom, esses sinais de obstrução de via aérea, né, por corpo estranho, a gente tem que diferenciar de duas patologias que podem causar, né, essa mesma sequência de evento, que seria o infarto agudo do miocárdio e a parada cardiorrespiratória.
Lembrando, né, que a obstrução, se causar hipóxia, pode levar, né, como consequência, a parada cardiorrespiratória. Então, nós temos dois tipos de obstrução. Nós temos a obstrução parcial e a total, tá? A parcial é que a gente consegue ainda ter alguma troca gasosa, tá? E a gente apresenta como sintoma tosse forte e sibilos. Nesses casos, nós não vamos interferir. A gente vai ficar próximo à vítima, tá? Dando a instrução para ela conseguir tossir ainda mais forte para tentar jogar para fora esse objeto, tá? Quando a gente tem a troca de ar insuficiente, que é a obstrução total, o paciente começa a apresentar uma tosse ineficaz, fraca, ruídos respiratórios estridentes, geme, né, bastante, tem essa dificuldade respiratória acentuada e apresenta a cianose. Nesses casos que a tosse é ineficaz e fraca, que o paciente, né, a vítima, ele não tem condições de expelir esse objeto, a gente vai aplicar as famosas manobras de desobstrução que nós vamos aprender. Bom, se o adulto ou a criança, ele tem, né, obstrução por líquidos, a gente pode fazer rolamentos de 90 graus. Lembrando que são crianças, né, entre 12, né, e 15 anos, tá? Porque bebês é outra manobra. Esse rolamento de 90 graus, a gente lateraliza a vítima, né, como nós aprendemos aí para fazer o pranchamento em monobloco, ou seja, a gente tem que ter 3 socorristas para tentar liberar as vias aéreas superiores de secreções e sangue. Esse símbolo, né, essa nomenclatura VAS é de vias aéreas superiores. Quando a gente tem crianças menores de 1 ano, com obstrução agora por corpos sólidos, a gente tenta fazer a técnica de remoção digital, que é somente, né, se o corpo estranho for visível e facilmente acessível, né, à cavidade oral. Então, se eu abro a boca da criança, eu vejo o objeto, eu vou vir com uma pinça, né, utilizando aí o polegar, o indicador, tentando retirar esse objeto que está obstruindo. Só se eu vejo o objeto, o corpo estranho, na cavidade oral. Essa técnica, né? A gente abre a boca da criança, tá? Com o dedo cruzado, elevação da mandíbula, insere o dedo indicador, tá? Mínimo, né? Em lactantes, engancho, sem aprofundar, ou pinça com indicador e tento médio, tá? Então, se eu estou vendo o objeto dentro da boca da criança, em vez de fazer a pinça, eu posso fazer o gancho, que é com o dedo indicador, tá? Então, eu faço esse formato aqui com o meu dedo e introduzo na boca da criança. Atenção, né? Lembrando, é contraindicado se o material não for visível, tá? A gente vai ver essa técnica num vídeo que eu vou postar para vocês. Bom, quando a gente tem adultos e crianças maiores de 1 ano, a gente vai fazer a compressão abdominal, né, ou a manobra de Henlich, tá? Essas compressões, né, sobre a região superior do abdômen, essa região superior, ela fica entre o apêndice estifoide e a cicatriz umbilical. Então, a gente vai ficar, né, com uma mão espalmada sobre a outra. Nós vamos comprimir esse abdômen em movimentos rápidos, direcionados, né, para dentro e para cima, e repetir as manobras até a desobstrução completa, né, ou parcial desse paciente. Ou se ele, né, ficar não responsivo. Se ele não conseguir, né, mais apresentar sinais de consciência, a gente tem que fazer, né, as manobras para cardiorrespiração, parada cardiorrespiratória. Então, né, a posição, né, da compressão abdominal é essa, a gente pede o paciente para ele levantar os braços,
fica por trás dele, né, com a perna entre as pernas da vítima para dar maior segurança para ela e comprime o abdômen entre o apêndice estifoide e a cicatriz umbilical, tá? A gente vai ver um vídeo demonstrando essa manobra. Quando a gente tem uma gestante, principalmente aí no último trimestre de gestação, né, aonde a gravidez ela já está evoluída, que está com o abdômen aí visível, a gente tem que fazer uma observação, tá? Então, as compressões, ela vai ser realizadas em cima, né, sobre o externo, na linha intermamilar, e não sobre o abdômen, porque pode ser risco para o feto, tá? Quando a gente tem uma obstrução grave em pacientes que não estão respondendo, nós vamos posicioná-los, né, em decúbito dorsal, em uma superfície plana, rígida, e diante dessa irresponsividade e ausência de respiração com pulso, nós vamos executar aí, né, compressões torácicas com o objetivo que ele retorne à responsividade. Bom, as causas mais frequentes, né, de obstrução das vias aéreas em crianças abaixo de 1 ano, as lactentes, é a aspiração de leites regurgitados e pequenos objetos, como balas e chicletes. Os sinais e sintomas, né, é a dificuldade respiratória de início súbito, ela apresenta também uma tosse, lembrando que essa tosse é ineficaz, né, respiração ruidosa, chiado e até mesmo náusea. Quando a gente tem a evolução para obstrução total, a gente percebe um agravamento dessa dificuldade respiratória, a presença da cianose, né? Lembrando que essas crianças apresentam uma cianose de face e perda de consciência. Bom, a remoção manual, ela não é recomendada, né? A técnica é uma combinação de 5 compressões torácicas, sempre com a face voltada para cima e palmadas, né, nas costas, com as faces voltadas para baixo, tá? Então, são 2 técnicas, face voltada para cima, compressões torácicas, e né, a face voltada para baixo, palmadas nas costas. Sempre nós vamos apoiar no seu antebraço, mantendo a cabeça mais baixo que o tronco, tá? Para que a gravidade, né, auxilie nessa desobstrução, tá? Então, esse é o método. Compressão torácica, né, com o dedo indicador e o médio. Vendo aqui a posição, olha que o socorrista está segurando a vítima, a gente percebe que a cabeça, né, está mais baixo que o tronco. Viramos a criança e damos palmadas, né, caso a obstrução não tenha sido feita com sucesso, na posição torácica, e damos palmadas nas costas. Lembrando que aqui também, né, a cabeça está em um nível inferior do que o tronco. A gente tem o princípio de Fish, tá? Que primeiro, né, é garantir a chegada do oxigênio até o nível alveolar, né, para otimizar a hematose, considerar dispositivos acessórios para suplementação do oxigênio, como ofertar aí, né, o oxigênio nasal, garantir que o sangue oxigenado chegue aos tecidos para liberação periférica, né, e restauração do estado hemodinâmico. E nós vamos ter uma manutenção, né, do adequado fornecimento celular. Então, a garantia da desobstrução por vias aéreas aí, né, por corpo estranho, é fazer com que esse princípio de Fish seja garantido. Como que nós reconhecemos, né, que a via aérea foi obstruída? Quando a pessoa ou a criança apresenta uma agitação devido à hipóxia, né, que é a falta do oxigênio, a obnubilação, tá? Que é a hipercapnia, que é quando a gente começa a reter CO2 dentro do pulmão,
Queda nos movimentos respiratórios, então o tórax, né, ele para de se movimentar, então a frequência respiratória ela diminui. Há retrações intercostais, que são os músculos, né, tentando auxiliar nesse processo respiratório, e e a presença de cianose. Desculpa, gente, engasguei aqui com saliva. Bom, então a gente vai ouvir, tá? Prestar atenção no que está acontecendo com a vítima, se ele está apresentando uma respiração ruidosa, uma fala anormal, desconexa, estridor e rouquidão. A gente sente, né, as crepitações do maxilar, então a boca dele começa a tremer. Ele tem um desvio da traqueia, que é a lateralização, né, da traqueia. Ele apresenta também hematoma cervical, de tanto que ele começa a apertar, né, o pescoço, e ruídos respiratórios. A gente utiliza, né, alguns dispositivos para desobstrução dessas vias aéreas, tá? Aqui a gente está falando já no meio intra-hospitalar, tá? Então, é usado, né, em pacientes sobre o risco de desenvolver obstrução dessa via aérea provocada pela língua, ou quando os músculos estão relaxados na via aérea superior. Isso aqui pensando, né, no paciente que foi sedado, né, principalmente em anestesia geral, que relaxa toda a musculatura. Então, a base da língua, né, ela pode obstruir o canal, tá, da faringe. A gente utiliza dispositivo que tem formato de um J, que vai se encaixar sobre a língua do paciente, né, para mantê-la presa, junto com as estruturas moles da hipofaringe, afastando da parede posterior da faringe. Então, a VNF é um tubo macio de borracha ou plástico, sem punho, né, que vai proporcionar um fluxo, né, de ar, um duto, um canal para as narinas e a faringe. Ela pode ser usada em pacientes conscientes ou semiconscientes e é indicado, né, quanto à inserção da VOP, tá? E é tecnicamente difícil ou perigosa. Então, pacientes com reflexo de vômito, trauma maciço, né, ou ao redor da boca, ou até mesmo a presença de suturas nas mandíbulas, pode dificultar aí essa utilização do dispositivo. Geralmente, ele fica, né, no carrinho de parada cardiorrespiratória, porque ele é muito utilizado para intubação. E como mostra aqui a figura, esse tubo fixa, né, a língua na mandíbula, tá? E proporciona aqui um canal de via aérea. Nós temos também a máscara laríngea, tá? Que é um dispositivo desenvolvido, né, para o manuseio supraglótico dessas vias aéreas. A gente pode ser considerado, né, como um funcionamento intermediário entre a máscara facial e o tubo traqueal, dispensa o uso do laringoscópio ou instrumentos para sua inserção, tá? Então, esse é o formato dela, né? A gente introduz ela, tentando, né, ter um canal aí de via aérea respiratória superior. Já o tubo, né, gente, endotraqueal é um dispositivo de suporte avançado de vida, onde apenas o médico, né, com o laringoscópio, visualiza a laringe e, através dela, introduz um tubo na traqueia, que é o que a gente chama de tubo endotraqueal. Então, o laringoscópio, né, permite uma visualização de onde está a traqueia, tá? Porque ele tem uma luz e uma base, né, para colocar a língua aqui no maxilar, tá? E introduz o tubo lá na traqueia, onde tem aqui a presença de um balonete.
tá? Que a gente tem que insuflar para que esse tubo não, né, que não saia dessa via aérea quando a gente faz a fixação. Em materiais complementares, nós vamos assistir a esse vídeo, tá? Para vocês verem na prática como que seria essa técnica de desobstrução da via aérea, ok? Obrigada a todos. Uma boa aula aí para vocês e daqui a pouco, no nosso momento online, nós esclarecemos todas as dúvidas. Um grande abraço para vocês.